lição no campo dourado, onde os girassóis se erguem lado a lado. Sua coroa acompanha a luz do sol, pois sabe que a luz é direção e farol. Com eles aprendi a buscar meu brilho, não perder a força e seguir meu trilho. E se o vento forte tentar me derrubar, eu sei que é pra cima que devo olhar. Não desperdiço força com que me enfraquece, quando os ventos fortes vêm me derrubar. Mudo a direção do olhar que me entristece, eu sou girassol pronta pra me reinventar. Assim como girassol eu sigo a luz, viro meu rosto em direção do sol. Deixo as sombras no passado na escuridão, agora vou dançar com o sol no coração. Escolho com cuidado onde cria raiz, onde me fortaleço e sou mais feliz. Não pertenço às sombras que me apagaram, renasço como o sol, meu brilho eu disparo. Tem gente que vive olhando para o chão, presa no passado e sem ter direção. Mas hoje eu decidi ser como o girassol, buscar minha própria luz, ser meu próprio farol. Assim como o girassol eu sigo a luz, viro meu rosto em direção do sol. Deixo as sombras no passado na escuridão, agora vou dançar com o sol no coração. E quando a tempestade vier me abalar, vou lembrar da fé que tem o girassol, porque depois da noite o sol volta a brilhar, e não há sombra escura que possa atrapalhar. Não importa quanto tempo dure essa dor, vou me levantar de novo com fé e vigor. Não importa quantas vezes eu caí, me levanto, sigo em frente, eu sou a flor. Girassol, girassol, eu sou a flor. Assim como girassol eu sigo a luz, viro meu rosto em direção do sol. Deixo as sombras no passado na escuridão, agora vou dançar com... E aí, boa noite, ou bom dia, boa tarde, para quem está escutando, ouvindo a nossa aula de hoje. Nós, hoje, 30 de abril, último dia do mês, né? Já estamos entrando no mês das mães, mês das noivas, né? Mês de maio. E hoje nós estaremos com a nossa aula 12. Trago aqui para vocês a nossa aula 12, no qual estaremos compartilhando agora com vocês a tela, né? E gravando essa aula com muito carinho, contendo orientações básicas, específicas sobre a nossa disciplina, né? Sobre a nossa disciplina. E hoje estaremos explorando sobre o planejamento com metas, ações, né? A avaliação de desempenho na aprendizagem, no exercício das funções das lideranças, né? E esse desempenho de aprendizagem é dos nossos alunos, mas o exercício da função de cada papel dos nossos dirigentes na escola, o que impacta, influencia para que esse desempenho, aprendizagem significativa tenha peso, tá? Então, este é o momento da nossa aula que vai trazer também uma abordagem bem direta sobre a nossa atuação nesse segundo momento de estágio, né? Retornaremos para as escolas a partir agora da primeira semana de maio, e onde nós estaremos com duas atividades bem impactantes.
observar a prática, a rotina de trabalho da liderança, da gestão, da coordenação pedagógica, do orientador educacional, do coordenador financeiro ou da secretária escolar, como também, né, analisar e estudar o plano de ação da liderança. Aqui o foco vai trazer uma observação, análise e estudo do plano de ação da coordenadora pedagógica da escola ao qual você estará estagiando, dando continuidade no estágio, né? Então vamos lá? Então, aqui a gente repete, né, reafirma quais serão as duas ações nessa segunda etapa de segunda e última, né, do nosso segundo período, a segunda etapa de estágio na unidade escolar, né? Vocês estarão analisando uma ação da equipe diretiva ou de outras lideranças da escola. Ah, professora, tem que ser só do gestor? Não, da liderança, né? Analisar a rotina de atuação da liderança, demandas que ocorrem no decorrer da semana. Mas, para isso, nós estaremos indicando especificamente qual será essas observações, né? Quais serão essas observações e em que olhar será aguçado essa observação, tá? Como também após e de contraponto, nós estaremos analisando e estudando um plano de ação da pedagógica, um plano de ação da coordenadora pedagógica, né? Para que a gente reafirme, né, o aluno com protagonismo, o estudante com uma aprendizagem significativa, eficaz, né, baseada nas legislações, ao qual a gente espera esse resultado, né, e tem como objetivo comum o aluno e o resultado positivo de todo um trabalho da equipe da escola. Em sequência, né, a nossa abertura hoje foi escolhida com muito carinho, a música, né, Seja Girassol, floresça onde você estiver, né, construa sua identidade pedagógica, sua identidade educacional, né, na oportunidade, nosso curso de pedagogia, né, e esse amor, essa dedicação, ela vai se construindo a partir do estágio, né? Onde nós estaremos identificando realmente a área que eu quero atuar. É sala de aula, é administrativo, né? Outras áreas não convencionais, né? Ou eu quero realmente estar na escola, né? Então, seja o girassol, né? Esteja pronto para reinventar, esteja pronto para espalhar sementes de aprendizagem, de trocas de ideias, e como nosso trabalho é coletivo, né? Então, um apoiando, um acadêmico ajudando o outro, né? Esse é o nosso objetivo da, da acolhida de hoje. Então, vamos lá. Pegue papel agora, pegue o seu portfólio, o seu caderno de registro e anotem. Anotem a nossa escala de atividades, nosso cronograma, tá? Anotem para que vocês não se percam nos prazos, nas atividades, que não confunda a disciplina de estágio com a disciplina de gestão administrativa, tá bom? E pedagógica, vamos lá. Esse estágio agora, na segunda etapa, ele tem uma carga horária de 22 horas, tá? Então, nós teremos duas atividades a ser desenvolvidas na escola. Primeiro, vocês vão receber, né, já está postado na rota, uma ficha
né, um roteiro de observação. Um roteiro ao qual te dará uma visibilidade sobre o planejamento, a rotina, a organização, as estratégias utilizadas na administração escolar, tá? Então, nós estaremos, né, numa carga horária de 8 horas, observando a prática, ou seja, vocês poderão escolher no decorrer dessas 2 semanas, 2 dias, tá? E observar a prática, a rotina de trabalho da liderança da escola. Escolha um público a ser observado, tá? E façam os seus ponderamentos a partir do material que vocês irão utilizar de observação, tá? As rotas que orientam, né, essa segunda etapa de estágio serão as rotas 12 a 17, tá? Porque a nossa rota 18 já será indicada para postagem das fichas de estágio e do relatório final. Mas agora nós vamos estar nessa orientação da segunda etapa de estágio de uma forma mais clara e objetiva, para que vocês, com tranquilidade, realizem, né, esse momento de observação da liderança da escola, né, e construa a concepção, né, para o mercado de trabalho, né, para o futuro mercado de trabalho, que, ou seja, vocês já estão metade, quase metade pedagogos, né? Segundo período já se encerrando, né? Como passou rápido, né? Esses 6 meses, meu Deus! Ou seja, daqui a meados do mês de junho, já estamos encerrando nossas atividades, né? Então, o período de estágio está redirecionado nas datas de 4 de maio a 15 de maio, tá? E após, e no, assim, no decorrer do nosso estágio, nós teremos lá na Rota 13, tá? Um estudo de caso sobre uma situação, problema, que vocês com certeza estarão identificando no plano de ação da coordenação pedagógica, tá? E ele tem peso 1, que estará sendo somado com a primeira atividade, análise crítica da entrevista, relatório parcial, e agora o estudo de caso, tá? E assim, consequentemente, nós estaremos somando as suas notas e validando até nós fecharmos a média final. Em sequência, nós teremos aqui, em sequência, a análise do plano de ação, também com a carga horária de 8 horas, tá? Vocês vão analisar e estudar o plano da coordenação pedagógica, o plano de trabalho da coordenação pedagógica, tá? É bom lembrarmos também que nós teremos aqui no nosso cronograma o preenchimento, né, e a organização, o preenchimento das fichas, né, a conclusão desses preenchimentos, né, ele se estende para 6 horas. Então, somando as 8 horas da observação da prática, mais 8 horas da observação do plano de ação da coordenação pedagógica, mais 6 horas de preenchimento de fichas, nós estaremos concluindo essa etapa de 22 horas de estágio, tá? Também no decorrer dessa semana, a gente estará orientando vocês sobre a organização do seminário. Nós já pusemos, né, expomos no cronograma, desde o início de nossas aulas, os seminários divididos por polos.
Mas nós teremos agora, dia 23 de maio, se não me engano, né? A, o seminário das licenciaturas, né? De letras e pedagogia, né? Então, possivelmente, agora na nossa aula 13, viu? O seminário de licenciatura, né? O segundo seminário de licenciatura, ele vai se realizar nos polos, né? Está já se coletando inscrições, tá? E nós acreditamos que, tanto eu como a professora Aldísia, nós estaremos aproveitando essa oportunidade desse seminário dia 23 para validar os outros 2 pontos, tá? Nesse seminário dia 23. Mas para isso, aguarde que nós estaremos orientando vocês a partir da próxima aula, tá bom? E é interessante que no, é, no decorrer também, tá? Das nossas aulas, a partir da aula 12, né? Ao concluir o seu estágio, né? A segunda etapa, vocês já começam em grupo, ou individual, ou em dupla, rascunhar o relatório final, tá? Este também, que já na aula 13 estarei apresentando o modelo do relatório final, certo? Então, assim, eu acredito que aqui eu trouxe muita informação, né? Mas anotem aí no seu caderninho o nosso cronograma para não se perderem. Vamos lá, próxima etapa. Vamos falar um pouco sobre a observação da prática das lideranças? Vamos lá? Então, galerinha, na rota, nós teremos, rota 12, 4 artigos. Eles foram bem estratégicos para que vocês, ao consolidar a leitura, compreendam qual será o nosso olhar nessa segunda etapa de estágio, tá? Então, da revista Nova Escola, nós temos aí 2 artigos. Como solucionar problemas pedagógicos na escola, como o replanejamento pedagógico ajuda a corrigir problemas de aprendizagem. Olha aí, já estamos alimentando uma sementinha sobre o nosso estudo de casa, hein? E nós teremos mais 2 artigos. Um que fala sobre o coordenador pedagógico e o planejamento escolar, reflexões sobre os caminhos da prática e os entrelaços possíveis, e o plano gestor como instrumento na administração escolar, tá? Então, são 2 revistas, uma da escola pública, educação pública, perdão, e outra revista científica, Diálogos Plurais. Em sequência, né, nós vamos agora apresentar para vocês, né, o papel, né, da equipe, da gestão, né? Quando se fala no papel da gestão, é interessante, a gente observar que o gestor, ele possui, tá, 4 pilares muito importantes para desenvolver, tá? Então, vamos lá, vou apresentar agora cada pilar para vocês. Só um minutinho. O primeiro pilar. O primeiro pilar, ele aborda sobre o foco no aprendizado e no suporte ao professor. Precisa-se pensar, se estruturar, ser estratégico na formação do professor, no aperfeiçoamento profissional. E está ligado lá à gestão pedagógica.
Então, nós, professores, precisamos de alimentação intelectual, não é só alimentação, comida, não, mas se alimentar também intelectualmente, né? Para que a gente consiga construir algo sólido no processo de aprendizagem, tá? Quando se fala na gestão administrativa, manutenção, recurso, conformidade legal, o gestor ele não pode trabalhar no achismo, de qualquer jeito. Não, ele tem que seguir uma hierarquia, ele tem uma rotina de trabalho, chama trilha de trabalho, ou rotina de trabalho, isso vai depender da proposta pedagógica de cada rede municipal, né, a abordagem que eles utilizam, né, mas ela tem por obrigação zelar pelo patrimônio público, manter a instituição organizada, receber com acolhimento, os recursos precisam ser geridos de forma responsável, prestação de conta, acessibilidade dessa prestação de conta para a comunidade escolar, né? E atuar de forma legal, nada fora da lei, não é achismo. Gestão financeira, planejamento de custos e investimentos. Estes são essenciais e de muita responsabilidade, porque senão ela vai responder juridicamente, né? Por mau planejamento, por mau uso do recurso financeiro, pela má gerência, tá? E gestão de pessoas, clima organizacional e mediação de conflitos. Se eu for uma gestora surtada, que não consiga ter domínio de atuação profissional, o domínio das minhas próprias emoções, eu não conseguirei resolver conflitos e a minha escola, a qual estou gerindo, será uma escola pesada, de muita briga, de um ar pesado. Não sei se vocês estão começando, estão visualizando as exemplificações que eu estou dando, né? Então, hoje, de forma democrática, as gestoras, né, que atuam nas unidades educacionais passam um processo seletivo, é uma sabatina, né, onde não é só prova escrita, tem entrevista, tem apresentação do plano de trabalho, tem, tem é, eleições com as famílias na escola, né? Porque eu estarei trabalhando, atuando somente na escola, eu vou trabalhar com várias comunidades, né? Com os pais e com a comunidade escolar, né? Interna e externa. Então, a gestão de pessoas hoje, pós-Covid, é um peso nas escolas, porque nós precisamos aguçar as emoções, né? E esse suporte das emoções, né, é onde eu consigo mediar conflitos e a escola, a unidade escolar ou o ambiente onde estiver trabalhando, seja secretaria, ONGs, hospitais, ambiente jurídico, atuando como pedagogo, eu transmito um clima organizacional, um clima estável, um clima harmonioso, tá? Vamos seguindo. Aqui nós trazemos para vocês, tá? Um vídeo instrutivo sobre a rotina do gestor, tá? Ele é de 7 minutos e já encontra-se na rota para vocês assistirem, tá? E eu tenho certeza que vocês vão se identificar com a apresentação desse vídeo instrucional. Então, a gestão em si, ela inicia seu dia com a rotina, acolhimento, atendimento ao fluxo de pessoas que entram e que saem da unidade escolar, né? Então, na hora da entrada, ela define se ela estiver no portão, ou no corredor, ou no hall de entrada da escola, no pátio, né? A presença na portaria, o acolhimento às famílias e às crianças que estão chegando, como também às equipes. Não é porque eu estou como gestora que eu sou a última a chegar e a primeira a ir embora. Não.
eu tenho que ter esse exemplo. Se eu quero conversar com meus assegurados, né? Com meus colegas de trabalho. Eu não sou chefe, eu sou colega de trabalho. E ali também eu estou com o mesmo objetivo e atuando de forma responsável. Como que eu vou chamar atenção, conversar com meus colegas de trabalho sobre algumas situações, né, que está desencadeando desordem no ambiente escolar, se eu só que não é exemplo, é errado, né? Então, também após a acolhida, né, a hora da entrada, eu vou fazer uma ronda nas instalações, verificar a infraestrutura, a limpeza, a alimentação, a segurança dos meus estudantes, como também dos meus colegas de trabalho, né? Em seguida, eu vou fazer o check-in de contingência, eu vou ajustar se tem professores faltosos, se houve algum imprevisto, se a minha coordenadora já chegou na escola, né? Se faltou algum administrativo, né? E buscar resolver essas situações, problemas de uma forma calma e legal, né? Dentro da legislação, tá? E aí eu vejo que o coração da escola, né, da gestão, é o pedagógico. Por quê? Às vezes, podem estar se perguntando, mas então não precisa de coordenador pedagógico? Aí, se o próprio gestor pode atuar no pedagógico, ele tem que ter esse foco aqui nos indicadores de qualidade. A escola só funciona porque tem aluno. Só existe professor porque tem aluno. O nosso foco é aluno. É um processo de aprendizagem. Aprendizagem significativa, aprendizagem eficaz, alfabetização e letramento, raciocínio lógico matemático. Então, todas as atribuições do gestor, ele se caminha para o pedagógico. Então, atuar no financeiro, atuar no jurídico, atuar no administrativo, se recai o resultado aluno, foco pedagógico, né? Então, está observando também sala de aula, com apoio direto às práticas docentes, reunião com as coordenação para alinhar sobre os progressos dos alunos, reuniões com a orientadora educacional para alinhar o progresso dos alunos e das famílias, né? Análise dos dados, monitoramento de frequência e desempenho das crianças nos acadêmicos, né? Desempenho acadêmico, desempenho da criança, desempenho do processo de aprendizagem, tá? Então, uma gestora eficaz, ela não só apaga incêndio, ela prioriza o pedagógico, porque todo o trabalho do gestor, o foco é o resultado do aluno. Até aí, tudo bem? Quando se fala em relacionamento, né, e administrativo, então a gente prejulga que o trabalho de bastidores que sustenta é a escola, porque se não tiver uma organização administrativa, um alinhamento social também na escola, eu não consigo ter sucesso, né? Eu não quero ser gestor problema, eu preciso ser o gestor que media dificuldades, conflitos. E dentro do abecedário, se eu não for para o plano A, vou no plano B, no C, até usar todas as letras do alfabeto. E eu não penso sozinha, eu preciso mediar com os meus colaboradores uma solução. Vamos pensar junto como é que nós vamos fazer? Registra em ata, chama a pessoa, vamos conversar, vamos resolver. Diálogo.
né? Então, eu venho com atendimento às famílias, eu tenho que organizar documentos e cumprir prazos, né? Contatos externos, parceria. A escola, ela não trabalha sozinha, a gente trabalha em parceria. Parceria com a ação social, com a Secretaria da Saúde, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria da Educação, com parceiros de teatro, de dança, de jogos, né? Então, essas parcerias fortalecem os projetos educacionais que são desenvolvidos na escola, tá? Outro ponto, a gestão, ela possui desafios comuns como competências necessárias. Quais são os principais desafios comuns da gestão? Conflitos interpessoais, escassez de recursos e excesso de burocracia. Eu estive na gestão, então, por exemplo, hoje nós estamos numa quinta-feira, 30/4/2026, às 17h06. Nesse horário, chega no e-mail da escola um ofício solicitando dados das turmas com prazo para entregar até segunda-feira. Segunda-feira será 4 de maio de 2026. Lembre-se, amanhã é feriado. A escola não funciona. Segunda-feira, quando você chega na escola para iniciar a sua trilha de trabalho, muitas pendências estão te aguardando. E assim vai passando um dia. E será que nós teremos condições de responder esse ofício tão rápido assim? Tem que se dar um jeito. Tem que envolver a secretária da escola, tem que envolver a orientadora educacional para ter esses dados dos alunos, né, ou a coordenadora pedagógica, ou passar de sala em sala buscando, coletando informações. Tem que se dar um jeito e tem que entregar com prazo, porque senão a escola é notificada. Até você justificar essa notificação. Eita, vocês não sabem o tanto que dá trabalho. E o tanto que é burocrático, tá? Então, a gestão em si também possui competências necessárias, que são inteligência emocional, criatividade e planejamento e otimização da gestão de tempo. A gestão de tempo, ela cabe não somente para a gestora escolar, mas para todos nós pedagogos, a partir do momento que assumimos as nossas atividades. Então, mas aí, a gestão em si também, ela lidera para transformar a visão de futuro, né? Que está burocraticamente escrita e registrada no projeto político-pedagógico. Então, o projeto político-pedagógico, ele serve para orientar, reorganizar e alinhar essa rotina de trabalho, essa liderança para transformar a visão de futuro dos nossos estudantes, da escola, tá? E resiliência, adaptabilidade frente às mudanças constantes do cenário educacional. Legislações novas, né? Então, a gente sempre tem que estar em busca de informações, de estudo, né? E resiliente. Mas eu trago aqui uma reflexão para todos nós. A gestão escolar, ela é a arte de criar condições para que o ensino e a aprendizagem aconteçam melhor, da melhor forma possível. E nós somos os responsáveis por isso. Nós, pedagogos, quando estamos atuando à frente da liderança, tá? E quando não estamos na liderança, estamos na gestão de sala, a gente não tem que atrapalhar também a proposta pedagógica da escola, não. Nós temos que colaborar. É o nosso papel. Vamos lá? Aqui eu apresento para vocês o instrumento de observação da ação gestora, tá?
eu vou mostrar para vocês, eu vou abrir a rota e vou mostrar para vocês como que é este documento, tá? Mas aqui abaixo eu trago passo a passo o que ele vai estar abordando. Então, vocês vão observar uma ação. É atendimento à família, formação continuada que ela está ministrando, é uma reunião pedagógica, é um plantão pedagógico, é um acompanhamento de gestão de sala, é atendimento a um aluno, é uma reunião com o colegiado da escola, é a realização de algum projeto, reunião com a equipe da Secretaria Municipal de Educação, que uma supervisora que chegou, ou a professora do AE, que está conversando com ela, ou é uma ação coletiva na escola, tem a parceria lá de uma universidade que está com uma ação coletiva e ela está mediando, ou foi outra ação. Aí você vai identificar qual é essa ação que vocês estão observando na escola. Ao assinalar, né, o que vocês vão observar? Planejamento e organização. A ação foi planejada? Quem participou desse planejamento? Foi toda a equipe ou só foi a liderança? Ou a ação coletiva na escola? Então, a instituição externa já trouxe planejado essa ação para a escola? Tá? Como que ela foi organizada? Forma coletiva, individual? Tá? Quais o objetivo dessa ação? Como que ela está estruturada? Tem pauta? Quanto tempo que durou? Houve cumprimento e objetivo desse tempo? Ou ultrapassou o tempo? Ou nem concluir a reunião? Né? E como foi a administração desse tempo? Então, ao observar a rotina da gestora ou de outra liderança da escola, nós vamos começar observando a partir do planejamento e da organização do evento. Certinho? Aí a gente vai vir para outro detalhe aqui, que é a observação da comunicação e da colaboração. Tá? Os participantes foram comunicados da ação com antecedência? De que forma que houve essa comunicação? Foi ofício, foi pelo Instagram da escola, ou as crianças que levaram bilhetes para os pais? Como que foi? Ou foi convite? Né? Quantas pessoas estavam presentes? Quais representatividades compareceram? Teve alguma representatividade política? Ou só foi as famílias da escola? Foi uma reunião de turma, então só estavam os pais daquela turma X, tá? Como que ocorreu a comunicação na ação? Houve a participação do público ou somente a gestão que ficou no blá, blá, blá? Tá? Houve conflito de ideias e interesses? Caso afirmativo, como que ocorreu essa gestão de conflito? Divergências de ideias, né? É muito importante que haja essas divergências de ideia. Como que foi conduzida a ação? Quem conduziu? Foi a gestora, foi a coordenadora, foi a professora, né? Foi a secretária da escola? Quem conduziu? Foi o palestrante? Tá? Foi oportunizado espaço para a participação do público? O ambiente estava acessível e acolhedor? E depois nós vamos para outro ponto, que é a questão de liderança e motivação, né, para a realização desse evento. Né? Então, o público foi estimulado a participar, que metodologia foi utilizada, quais características profissionais foram observadas na condução da ação da gestão, houve alguma discussão, tomada de decisões, como que ocorreu? O gestor apresentou conhecimento do assunto, o trabalho foi descentralizado, preocupação com os resultados, ela teve postura profissional, ela apresentou insegurança, ela usou da centralização do cargo dela, teve segurança na fala, respeito à diversidade, ela possuiu ética no evento, motivação pelo trabalho, ela foi autoritária, ou ela apresentou outro comportamento, né, outra sensibilidade que não está escrita aqui. Tá? No momento que a gestora estava apresentando, havia grupinhos de profissionais que não estavam embutidos
no evento, na rotina da gestora, todos estavam imbuídos e participando desse momento, tá? E, por fim, encaminhamentos finais, né? Como que foi a conclusão da ação? Quais foram os encaminhamentos? Decisões definidas, né? Ou frequência, a ata de registro, descritivo e fotográfico? Então, essa é a observação da rotina da liderança da escola, tá? Então, vocês vão retornar para a escola, onde vocês já começaram o estágio, né? Já estão credenciados, não vão ter nenhuma especificidade nesse momento mais de estágio, né? Vocês vão retornar para a mesma escola, né? E agora a ação inicial é observar o momento da rotina da liderança, tá? Se for o gestor, ok. Se for o coordenador, ok, tá? Então, assim, a gente agora vai dar esse feedback, né, para esse momento tão importante. Em sequência, vamos falar um pouquinho da coordenadora pedagógica, que é um ponto interessante, né? E articulação e formação. É um dos viés da coordenadora pedagógica, né? Então, ela atua em três dimensões pedagógicas, três dimensões principais, três dimensões objetivas, que é ser formadora, articuladora e transformadora. Então, ela promove o aperfeiçoamento contínuo dos professores, tá? Dos cuidadores, estiver também presente na sala de aula, tá? Facilita a comunicação entre família, escola e aluno, e analisa a prática docente para melhorar os resultados da aprendizagem dos nossos alunos, né? Então, essas três dimensões é o dia a dia da rotina de uma coordenadora pedagógica. No decorrer da gestão de tempo da coordenadora pedagógica, tá? No decorrer dessa gestão de tempo, nós temos também, ela precisa estar sendo dinâmica, né? Focada no suporte de acolhimento dos professores, mediação também de conflitos e suporte imediato auxiliando em recursos didáticos, impressão de planejamento diário, de materiais reciclados, lúdicos, né? Projetos engatilhados, né? E recursos para desenvolver esse projeto na sala de aula, né? Então, ela é o suporte, ela é o braço direito do professor, tá? Ela é o braço esquerdo e direito da gestão. Então, quando se fala em acolhimento de professores, né, ela está sempre atenta à escuta das demandas, né, logo no início do turno, né, substitui o professor na ausência dele, tá? Papel também do gestor, viu? Substituir o professor quando ele não puder estar presente. Não é só coordenador que é obrigado a ir para a sala de aula, não, tá? O suporte pedagógico é para todos que possuem o curso de pedagogia ou magistério, que está habilitado a assumir uma sala de aula, tá? Eu não posso, por exemplo, eu tenho lá uma cuidadora que está com meu aluno, Down, né, dando suporte para ele, e o professor está ausente, e eu tirar a cuidadora que só tem ensino médio para ela assumir a turma. Isso é proibido. Isso é fora da casinha, tá? Mediação de conflitos, né? Ela também tem um atendimento aos alunos com dificuldades disciplinares ou emocionais. Aqui nesse patamar aqui, se na escola não tem orientador educacional, o coordenador faz os dois papéis, viu? E suporte imediato, auxilia em todos os recursos didáticos, como eu já pronunciei, né? Ela tem também como suporte
e auxilia o trabalho docente, principalmente na formação, né? Observação de sala, né? Ela observa, ela apoia, ela não está indo lá para vigiar a aula do professor, não. Ela está lá para orientar, tá? Feedback formativo em reuniões individuais, por exemplo, conselho de classe, organização do Grêmio Estudantil, plantão pedagógico, né? E como também feedback individual para alinhar práticas e sugerir melhorias educacionais, né? Metodologias ativas, metodologias didáticas também que vão contribuir com o processo de aprendizagem, tá? Hora de estudo, né? Planejamento coletivo, estudo de novas teorias pedagógicas, né? Então, HTPC é Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo. Aqui eu moro em Porto, não, eu já comuniquei, né, em algumas aulas nossas, mas na escola que eu estava atuando, todas as segundas-feiras, a gente, após o horário das 17 horas, eu estava na regência de manhã, mas meu trabalho era 40 horas, então, período da tarde, né, no contraturno, eu estava em planejamento ou com alunos nas aulas de reforço escolar. Então, a partir de 17 horas até 19h30 é o momento coletivo. É o momento de integrar sobre projetos, sobre eventos na escola, né? Agora mesmo. Tenho certeza que eles estão assim, locomovendo para organizar o evento das mães, agora em maio, né? Então, a escola em si, ela precisa ter esse momento ímpar para fortalecer os diálogos e melhorar os projetos que estão já pensados, estratégicos no projeto político-pedagógico, né? E desenvolvê-los. Né? Não adianta estar no projeto político-pedagógico e não desenvolver o projeto, né? Então, a coordenação pedagógica, ela também é responsável pela gestão de resultados e currículo, a BNCC, a DCT, né? Então, ela precisa estar atenta dessa estratégia pedagógica sobre a análise das avaliações, adaptação curricular e o conselho de classe. A gente sempre tem que pautar para a recuperação paralela das crianças. Eu não posso fechar meus olhos e deixar que aquele aluno ele chegue num momento de que não existe mais suporte, sabe? Que ele não consiga mais alcançar, dentro da legislação, do currículo, a média dele para ele ser aprovado, né? Então, esse é o nosso papel, né, de gestão de resultados, tá? E o relacionamento com as famílias, né? Relacionamento com as famílias, coordenação como ponte, né? Ponte de diálogo, de orientação, ponte de organização de eventos e projetos, atendimento individualizado ou coletivo com as famílias, tá? Então, a coordenação pedagógica, ou seja, a gente vê que ela está mais focada para o pedagógico, mas ela não difere tanto da gestão, né? Sobre as suas esferas de responsabilidades, tá bom? Mas ela também tem desafios e possui ferramentas de apoio, tá? E quais são os seus desafios? Falta de tempo para o pedagógico. Às vezes, nós já tivemos experiência, quando eu estava na supervisão educacional, de a coordenadora passar o tempo todo em sala de aula, cobrindo o professor, e o serviço dela mesmo ela não conseguia desenvolver, sabe? E aí sobrecarregava quem? O gestor, que vai virando uma bola de neve, né? Resistência à mudança, às vezes nós temos colegas de trabalho
que é igual a Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não, as tecnologias ativas estão aí, mudanças das legislações estão sempre em processo, então eu preciso me atualizar, né? E documentação excessiva. Nós aqui estamos na coordenação pedagógica, temos muita documentação, muitas matrizes a ser preenchidas. Tem pouco tempo que, na esfera educacional, somente na rede municipal, que estão ainda em processo de adaptação ainda em comunicação em rede, na tecnologia. Ainda está em processo. Mas tem municípios que nem acordou ainda para isso. Então, são muita documentação para ser preenchida, prazos de entrega, relatório mensal, relatório bimestral, relatório semestral, sabe? Então, e aí, tanto sobrecarrega o professor, porque ela precisa dos dados dos professores, para tabular o dela para entregar. E aí, então, essa documentação excessiva geralmente é muita reclamação dos nossos coordenadores pedagógicos, tá? E as ferramentas de apoio que nós temos o quê? O cronograma de prioridades, escuta ativa e de empatia, documentação excessiva, se ela tiver uma organização do portfólio dela, seja digital ou impresso, né? Planilha de acompanhamento, na hora que pedir para ela quando chegar esse ofício que eu dei o exemplo, lá na gestão, que a gente estava conversando, né? E a gestora passar o feedback para ela, ó, precisamos entregar esses dados segunda-feira na CEMED. Está aqui, ó, os dados. É só transcrever de forma oficial e enviar, né? E a gente consegue sucesso, né? Então, assim, a coordenação em si, ela tem por missão, né, garantir o direito de aprender do aluno, que ele seja respeitado. E quando se diz do direito de aprender do aluno seja respeitado, meus pedagogos, cumprimento do calendário letivo, cumprimento da hora-aula. Se é escola tempo integral, a hora-aula, a totalidade dela é diferente de uma aula de uma escola regular. Então, quando se garante esse direito, cumpre-se esses dados que eu acabei de repassar, de calendário e respeito da hora-aula. Aqui eu trago também, né, a rotina da prática do coordenador pedagógico, muito interessante vocês assistir. Ele é um vídeo curtinho, de 5 minutinhos, tá? De 5 minutinhos. Então, vocês vão compreender, e ele traz um reafirmamento da minha fala aqui agora, posteriormente. Então, o coordenador, ele não é mandar, é caminhar junto, apontando caminhos e construindo pontes. Bom, a segunda ação na escola é observar o plano de ação. Coloquei aqui da equipe de liderança escolar, mas vocês estarão focando na coordenação pedagógica. Vocês vão observar o plano de ação pedagógico, tá? Ele é um instrumento que visa organizar, direcionar, né, todas as ações da escola, tá? Vocês vão encontrar uma definição de metas, estratégias de responsabilidade para cada objetivo educacional, né? E quem são os responsáveis e prazos e uma avaliação prévia, o que se pretende alcançar, né? Sobre essas estratégias, tá? Vamos lá? Então, quando se fala no plano escolar, plano de ação escolar, então a gente observa o destaque das metas, estratégias e ações específicas, que vocês vão observar as ações pedagógicas. Ou seja, o plano de ação ele é apenas um guia para que eu possa controlar, dimensionar os
prazos, a etapa, o período de realização, né? Alinhado aos mesmos objetivos que assegura o processo educacional. O plano de ação, vocês vão observar, como já observaram também no projeto político-pedagógico, na primeira etapa do estágio, né? O amparo legal dos planos de ação. É obrigatório. O professor não planeja? Coordenador, gestor, orientador, precisa planejar, precisa ter um direcionamento, um guia de trabalho, tá? Então, esses amparos legais, na próxima aula eu vou estar esmiuçando mais para vocês, tá? Ele traz esse amparo na LDB, no PME, né? Na Lei de Gestão Democrática no Ensino Público, que é a Constituição Federal, tá? E na BNCC. Nós, aqui no estado do Tocantins, a gente já tem um alinhamento da BNCC nas nossas esferas estaduais e municipais. Nós tivemos um tempo, um período, para se fazer esse realinhamento. E temos municípios que, a partir da DCT, fizeram outro realinhamento, né? Para facilitar aos professores o planejamento bimestral. Aqui eu vou apresentar agora para vocês o material de apoio para vocês analisarem, estudarem o plano de ação, tá? O plano de ação. Vamos lá? Então, o que vocês vão avaliar? Vocês vão avaliar no plano de ação planejamento, objetivo e meta, cronogramas e prazos, monitoramento e avaliação. Vocês irão identificar arquivos, projeto pedagógico, se é da liderança. Vocês vão observar como que é essa comunicação no plano de ação, tá? Recurso de orçamento, se solicita, se indica, tá? Como que é a gestão de pessoas, se tem inovação em tecnologia, estão aptos a mudanças, tá? Identificando os objetivos, né? Vocês vão identificar os objetivos, análise dos problemas existentes na escola, priorizando aqueles que precisam mais de soluções imediatas. Vocês vão observar se há definição de metas clara, mensurável, que abordam os problemas prioritários identificados. Vocês vão observar se os objetivos estão alinhados com a missão, visão e valores da escola. Isso que nós vamos observar no plano de ação pedagógico. E, por fim, a avaliação de estratégias, né? Avaliação de estratégias implementada, né? Vocês vão observar se a ação pedagógica ela está implementada no plano, as ações da gestora, né? Escolar, se elas estão também implementadas no plano, tá? Vocês que já observaram o PPP, vocês vão lembrar disso. Lá na entrevista também, consequentemente, ela falou sobre o plano de ação dela, tá? Vocês vão verificar o impacto de estratégia da coordenação pedagógica no aprendizado dos alunos e a avaliação do papel da orientadora como suporte nos alunos e nas famílias. Caso não tenha orientadora nem escola, esse papel cabe à coordenação pedagógica. Vou mostrar para vocês o material de observação do plano de ação. Vocês vão trazer propostas de melhoria, né? Após toda essa observação, vocês vão trazer propostas de melhoria, né? Implementando o sistema de monitoramento contínuo das ações, com indicadores claros e metas realistas,
Vocês vão promover, observando também se tem formação continuada da equipe, com foco nas áreas de maior necessidade para análise, tá? Então, assim, vão observar, vocês não vão propor no plano. Observe se há esses quesitos de propostas e melhoria, tá? E se há fortalecimento da comunicação direto com os demais setores administrativos, que eu falo, tá? Se tem essa parceria, esse engajamento com toda a equipe da escola, tá? Aqui eu trago para vocês, é algo simples, era da escola, o Projeto Político Pedagógico 2025, da Escola Divino Espírito Santo, a qual eu trabalhei o ano passado, né? Então, aqui eu trago algumas metas, estratégias, né, que é o modelo básico do PPP da escola, aqui sobre o pedagógico. Então, como nós podemos verificar, a meta ela é mensurável, elevar 100% dos índices de ensino e aprendizagem. Estratégia, vamos lá? Realizar bimestralmente as avaliações diagnósticas para o acompanhamento e avaliação dos alunos. Quem são os recursos? Recursos humanos e materiais. Cronograma bimestral. Avaliação. Registro em ata, foto e questionários. Aqui eu ainda acrescentaria as avaliações físicas, né? Os instrumentos construídos, que é a avaliação, né? Responsável, equipe diretiva e pedagógica. Vai ter custo? Sim, R$300. Aqui deve ter pensado no custo de xerox, né? Impressão, né? Impressão, xerox, tinta, dá. Ainda mais que for uma escola que tem 13, 15 turmas. Se tiver só 2 turmas, olha lá. Resma, tem que comprar também, porque às vezes os pais não entregam no ato da matrícula. Então, aqui é uma proposta que eu trago para vocês dão uma olhadinha, analisam, que é uma proposta que vocês vão encontrar também na escola, tá? E aí, aqui ela é toda pedagógica. Aqui eu trago uma administrativa, também é mensurável, administrar 100% dos recursos. Vamos aqui em uma estratégia, zelar pelo uso do patrimônio público, recurso humano e material, cronograma do prazo anual, avaliação e evidência, caderno de registro e fotos. Quem que são os responsáveis? Equipe escolar e comunidade. Tem algum custo? Zero. Aqui não colocaram custo, né? Mas eu acredito que o custo, a escola ela já recebe um recurso municipal, que é do MDE, né, para manter manutenção, né, mensal, é muito pouco, é pelo número de aluno, né? Tem a escola, quando ela é credenciada federalmente, né, ela recebe também um recurso federal, tá? Que é o PDDE, mas este não pode ser utilizado para manutenção, e sim para comprar recursos próprios, com capital e custeio, tá? Não pode comprar material limpeza, não, tá? Só com o recurso municipal que se pode comprar, tá? E aqui eu venho falando para vocês sobre o estudo de caso, tá? O estudo de caso, ele vai estar na nossa rota 13, tá? Na próxima aula eu vou explorar mais sobre o estudo de caso, mais sobre o plano de ação que vocês vão estar observando, tá bom? E esse estudo de caso, ele vai trazer uma pegada pedagógica. Então, vocês vão observar o plano de ação pedagógico. Lá
trago aqui para vocês alguma pergunta. Acredito que as perguntas, né? As perguntas elas vão surgir no decorrer da semana que a gente começar já o estágio, né? E eu não despeço aqui. Agora eu vou apresentar para vocês a nossa plataforma, como que ela foi desenhada, tá? Mostrar para vocês os instrumentos, onde estão os instrumentos para que vocês iniciem esse momento de estágio, vocês imprimirem o material, tá? De uma forma bem clara. Vamos lá, abrindo aqui a nossa plataforma, que esse acesso é da minha plataforma, tá? Vocês não vão ter esse tanto de informação. Vamos lá, abrindo aqui, eu vou abrir um município, um polo, para vocês, tá abrindo, só um minutinho, tá? Vamos lá nas disciplinas, está abrindo aí, vamos lá. Vou abrir aqui colinas, tá bom? Como nós já estamos na etapa 2, né? Então, nós vamos aqui abrir a etapa 2. Aula 12, planejamento com metas e ações estratégicas anual e avaliação de desempenho de aprendizagem e exercício das funções. Aula 12, tá? Tá abrindo aqui a nossa rota. Ok, abriu. Então, aqui eu tenho para mostrar para vocês o roteiro da nossa aula de hoje, tá? O que ela vem abordando, tá bom? Eu apresento aqui no nosso roteiro a atividade vai estar presente lá na aula 13, tá bom? Aqui eu já trago as orientações para o estágio de observação, ó. Etapa 2, observação da prática da gestão escolar, está aqui a fichinha para vocês, salva. Aqui eu trago o roteiro de observação do plano da ação da coordenadora pedagógica, que vocês vão observar, está aqui claro também, tá bom? Aqui eu trago a nossa aula de hoje, todo o template da nossa aula de hoje. Aqui o vídeo sobre a rotina do gestor, a rotina do coordenador, tá? E os nossos artigos, tá? Os 4 artigos, como também a música, né? Seja Girassol. Beleza? Então, eu acredito que hoje a gente, né, no nosso sucesso, na gravação dessa aula, eu tenha conseguido atingir o objetivo dela com as orientações desse próximo momento importante de estarmos na escola, observando essas 2 ações, a rotina de trabalho da equipe de liderança, como também o plano pedagógico da coordenadora, tá? Da escola. Nós teremos a próxima atividade, que é o estudo de caso, tá? Estou aqui para tirar as dúvidas, qualquer situação que precisar, entre em contato comigo, com a professora Joyce, com a professora Clarissa, tá bom? E também temos nosso grupo de mediação das nossas turmas de estágio. Fique com Deus, tenha um bom feriado para vocês, um bom descanso, um bom final de semana, tá? Beijos. Fiquem com Deus.